pois dele vem a minha salvação. Ele é a força que me guarda, rocha que não se abala, firmado em seu amor, não temerei. Sou o pastor Renato Kroger e vou compartilhar com vocês uma breve reflexão baseada no texto de Tito, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Essa carta do apóstolo Paulo é dirigida a Tito, um jovem líder cristão que estava em Creta, na Grécia, a fim de orientá-lo acerca de como ele deveria cooperar na organização e correção de distorções que estavam ocorrendo. Paulo trata nesta carta de assuntos como os deveres e qualificações da liderança cristã para ser uma base sólida para as pessoas e trazerem firmeza à comunidade, como tratar de influências negativas, a relação entre as diversas classes de pessoas, obediência às autoridades, entre outros. Platão, um conhecido filósofo, era grego e viveu em 348 a.C. Esse texto que lemos foi escrito aproximadamente em 63 depois de Cristo. Platão ensinava que a compreensão dos fenômenos que ocorrem no mundo físico depende de uma hipótese: a existência de um plano superior da realidade, atingido apenas pelo intelecto. Platão afirma que, para descobrir a verdade, temos que enxergar além do mundo visível e entrar no mundo da racionalidade, no mundo das ideias. Isso transforma Deus em um ser exclusivo dos intelectuais que são capazes de enxergar tudo pela racionalidade. Outro filósofo famoso, mas que nasceu já em 1596, foi René Descartes. Ele é o autor da famosa frase "penso, logo existo", e que alguns dizem que seria melhor traduzida por "penso, logo sou". Descartes ele criou a geometria analítica e a geometria cartesiana. Ele criticava a ciência de sua época, pois seus mestres apenas repetiam conceitos sem questioná-los, com falta de evidências que a sustentassem. Recuou de suas contestações públicas, talvez com medo da Inquisição religiosa, numa época em que Galileu Galilei foi condenado pela Inquisição por heresia de defender que a Terra girava ao redor do Sol. Na prática, Descartes desconfiava de tudo e queria provas concretas. Nesse sentido, desenvolveu a tese que existe uma verdade que não pode ser questionada, a nossa existência. Daí a frase "penso, logo existo". Descartes tenta provar a existência de Deus, argumentando que o fato de concebermos a ideia da perfeição e do infinito, sendo nós imperfeitos e finitos, era uma prova do divino. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 24, encontramos Jesus dando resposta a estas questões da vida. Ele afirma de si mesmo, no original em grego, ego eimi, que quer dizer eu sou, com o mesmo sentido e força das palavras proferidas por Deus em Êxodo, capítulo 3, verso 14 aos israelitas. Essa forma apresenta o passado, presente e futuro, e dá nome, indica a natureza eterna e imutável de Deus. Jesus diz: eu sou o Deus que vocês procuram. A resposta tanto a judeus como a gregos, para todos. Jesus se fez homem e habitou nessa terra. Jesus tem um nome, se fez presente entre nós. Ao ler essa carta de Paulo a Tito, eu não estava buscando o que eu encontrei: a identidade e propósito da vida de Paulo. Confesso que estava estudando essa carta com outros olhos, mas me deparei com esse primeiro versículo que lemos no início, quando Paulo fez uma saudação inicial e apresenta suas qualificações. Ele diz assim: Paulo. Paulo é o seu nome, é a sua identidade pessoal, é o que está escrito ali no seu documento. Paulo é o nome grego para Saulo, que era o seu nome hebraico de batismo. Saulo perseguia e matava literalmente cristãos. E numa estrada, Jesus aparece a ele em determinado momento da sua vida e diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: mas quem é você a quem eu persigo? Ele diz: sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, Saulo cai por terra e se encontra verdadeiramente com Jesus Cristo.
Ele cria que estava fazendo as coisas certas em nome da sua religião. Saulo e Paulo eram a mesma pessoa, mas agora ele se chamava Paulo, pois havia encontrado sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo: eu sou Paulo, mas eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Além do reconhecimento da sua identidade real, também sabia quem era e qual o seu propósito de vida. Sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Mas tudo isso com um objetivo. Ele diz: para promover a fé que vai além da nossa racionalidade, mas também não só promover a fé, mas também o pleno conhecimento da verdade. O conhecimento que dá direção ao verdadeiro conhecimento que devemos atingir, o conhecimento pleno e não parcial de Deus. Platão, Descartes, o apóstolo Paulo e tantos outros ontem e hoje buscavam e buscam respostas para a sua existência, para as questões da vida. Alguns negam veementemente a existência de Deus. Outros citam apenas como um ser superior, impessoal, distante, e buscam no conhecimento intelectual descrevê-lo, mas apenas para basear suas teorias existenciais. Outros tentam manter Jesus cativo em suas doutrinas e religiões. Eu não sou contra a ciência e o conhecimento. Elas nos ajudam em muitos aspectos. Mas, em geral, as pessoas utilizam as ciências para negar a existência de Deus, como se isso fosse possível. Só que na hora da fome, da tristeza, do medo, da morte, não encontraremos respostas na racionalidade para satisfazer as nossas necessidades. A experiência real com Cristo é que satisfaz todas essas necessidades. A filosofia influencia nossas vidas em todo o tempo. Somos seres racionais. As pessoas trazem consigo essas influências, inclusive para dentro das igrejas. Por isso, Paulo orienta também a Tito em como lidar com todas essas questões. Mas a resposta a toda essa filosofia humana, Jesus responde assim: eu sou. Eu sou o que vocês procuram nas ciências, na razão, em suas emoções e pensamentos. Não devemos depender das ideias de Platão para dizer quem nós somos. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos o modelo representativo de Deus. Mas essa imagem foi perdida e distorcida pelo pecado e foi restaurada em Jesus, a perfeita representação de Deus. Por isso, é necessário nos voltarmos a Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele e voltarmos assim à nossa identidade real. Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, é uma referência a essa imagem e a essa identidade perdida a ser restaurada. Jesus não está buscando formar cristãos cheios de conhecimento para que façam a defesa da sua fé, mas para que sejam servos dispostos a viver o Evangelho ao invés de debater o certo e o errado. Nos satisfazemos ao ver imagens, filmes, novelas e programas que falam sobre Jesus Cristo, saindo com a sensação de missão cumprida, que estamos sabendo de tudo. Mas você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo, experimentar de sua comunhão para perceber a vida como ela realmente é. Eu não sei se você está em crise de identidade, mas a resposta para nossas crises é que ainda nos falta nos assemelharmos ainda mais com Cristo. Na canção Outono dos irmãos Arrais, há uma frase assim: somente uma fé que se abalou, inabalável é. Nós teremos com certeza muitas crises de identidade, mas elas devem servir para fortalecer a nossa relação com Deus e afirmar ainda mais de quem nós somos, qual é o nosso propósito de vida e para onde iremos. E que Deus nos abençoe. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sem
existe um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.